Muito bom dia. É meu dever que com grato prazer dar as boas-vindas a todos os presentes e apresentar em meu nome pessoal e em representação do município de Castanheira de Pera agradecimentos aos que nos honram intervindo como conferencistas neste evento, aos moderadores nos diversos painéis e às entidades organizadoras desta conferência. Começo assim por expressar o meu profundo agradecimento ao Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capolas Santos, ao Sr. Ministro da Economia, Dr. Manuel Caldeira Cabral, ao Sr. Ministro do Ambiente, Dr. João Pedro Matos Fernandes, ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita, por nos terem dado a honra de se juntar a esta iniciativa e partilhar connosco as suas ideias sobre temas que são de fundamental importância para este território. Saúde de igual modo a Confagre e a UGT, nas pessoas do Comendador Manuel dos Santos Gomes e do Dr. Carlos Silva, pela iniciativa, e agradeço terem escolhido Castanheira de Pera para palco de ações destas que são indispensáveis para dar visibilidade a esta região, mas também para aproximar os decisores dos problemas e das vicissitudes que lhe são intrínsecas. Saúde também o professor Arlindo Cunha, da Universidade Católica Portuguesa, o Dr. José Silva Peneda, ex-presidente do Conselho Económico e Social, o engenheiro Francisco Silva, secretário de Estado da Confagre, o Sr. Fernando Curto, presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, o engenheiro Cláudio Heitor, do Gabinete Técnico da Confagre. Os meus colegas autarcas, autoridades e demais entidades presentes, minhas senhoras e meus senhores, sabemos hoje, mais do que nunca, que numa região de interior como Castanheira de Pera, é fundamental o papel dos municípios na criação de emprego, através da atração de novos investidores e de novas empresas, criando e proporcionando condições para o seu desenvolvimento e fixação. Inerentes a melhores condições de emprego está, por conseguinte, o aumento da atividade económica da região, algo que, por sua vez, conduz à melhoria da qualidade de vida de todos nós que habitamos este território. É necessário e também é possível transformar esta região como modelo para a mudança que se pretende implementar a nível nacional, do ponto de vista do território, quer também do ponto de vista político-social. Queremos dizer com isto que pretendemos transformar Castanheira de Pera num exemplo de possibilidades e de práticas demonstrativas do que deve ser a floresta e do que deve ser todo este mundo rural nestas áreas de baixa densidade, tornando o nosso concelho num exemplo, ou se preferirmos, num caso de estudo. Pelas suas características, localização e contexto, concluímos poder criar aqui, com a ajuda direta do Governo, um projeto piloto de inovação e demonstração para referência e inspiração nacional. Não podemos, no entanto, deixar de manifestar a nossa preocupação no que respeita à execução da legislação inerente à limpeza da floresta, lembrando que, devido à falta de meios, como equipamentos e recursos humanos, dificilmente conseguiremos ser agentes cumpridores das metas que nos são impostas. Prevenção, preservação e proteção são as componentes necessárias para assegurar as funções primordiais de um território em termos de segurança, capacidade de atração, valorização e sustentabilidade. Os novos desafios exigem que estejamos mais aptos e mais capazes para aproveitar plenamente as oportunidades. Exorto-os que aqui estão a juntarem-se a nós, a participar ativamente no modelo de desenvolvimento que querem para o seu território, colaborando com ideias críticas, construtivas e ações que a todos venham a beneficiar. Sabemos o caminho para alcançarmos tão ambiciosos objetivos. Não é fácil, mas sabemos também que a concretização de tudo o que em cima foi elencado é possível tornar real. Deixemos-nos para isso de somente palavras, de ações pouco coerentes e passemos, pelo contrário, a agir com determinação e boa vontade na luta contra a inércia, fomentando a ação diferenciada nestes territórios, para que possamos contribuir de forma decisiva para o futuro do interior e deste país, que é a final de todos nós. Bem-ajam e um bom trabalho.
Sr. Ministro Capola Santos, Sr. Presidente da Confagre, Sr. Secretário de Estado do Emprego, Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, distintas e distintos convidados, autarcas, o ex-Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Deputado Rui Risso, que é também meu colega da UGT e Presidente do maior sindicato deste país, o Sr. Engenheiro Francisco Silva, os Srs. Presidentes de Câmara que já chegaram, os Srs. Representantes dos parceiros sociais que nos deram a honra da sua presença, da CIP e da CAP, e já agora da CIP, permitam-me fazer esta exceção. O meu amigo Dr. Jorge Tomás Henriques é um homem da Castanheira de Pera, é vice-presidente da CIP e presidente da FIPA. E eu queria dar-lhe as boas-vindas, porque os seus pensamentos, neste momento, são os mesmos que os meus, certamente. É porque é que viemos para aqui. Porque é que estamos hoje aqui na Castanheira de Pera. E nota que, há alguns meses atrás, numa troca de impressões num jantar em Bruxelas, o meu amigo engenheiro Francisco Silva, somos ambos membros do Comitê Económico e Social Europeu, e estávamos a conversar em relação a uma eventual parceria entre as nossas organizações. A Confagre não é um parceiro social com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, mas tem um peso muito específico na vida do país, na agricultura, em toda esta área de investimento e na floresta. E nós fizemos um desafio um ao outro. Vamos organizar um evento onde possamos efetivamente dirimir algumas das nossas preocupações em relação ao interior de Portugal. E depois do jantar, disse, então vamos dar já ao pontapé de saída. E o engenheiro Francisco Silva ligou ao ministro Capola Santos. Explicou-lhe a situação, ele disse, então contem lá comigo, apontem já uma data que a minha agenda é muito carregada. E marcámos a data 10 de março, depois nunca mais alterámos. A partir daí foi um sucedâneo de contactos, no sentido, efetivamente, de irmos aqui, aquilo que se chama hoje um território de baixa densidade. Eu queria dizer que viver no interior não é uma inevitabilidade, é uma felicidade para quem apostou em viver cá. É viver bem, é ter qualidade de vida, e como muitos têm dito muitas vezes nos discursos bonitos da política e não só, cada português onde vive é um bocadinho Portugal. E, portanto, o nosso cantinho é este. Foi aqui que quisemos chegar, e aquilo que aconteceu em 2017 não pode ser visto exclusivamente como uma tragédia irrepetível. Tem que ser visto como uma oportunidade para colmatarmos muitas das dificuldades e das desigualdades e assimetrias que o interior de Portugal, do norte a sul, continua a vivenciar. O facto de fazermos esta conferência em Castanheira de Pera, envolvendo os autarcas da região, sobretudo os presidentes de Câmara da Castanheira, de Figueiró e de Pedrógão Grande, que foram 3 dos concelhos afetados de forma assertiva pelos incêndios de 17 de junho de 2017, não pode deixar de ser simbólico para esta nossa causa. A UGT é uma central sindical que se envolveu nestas questões também da valorização do interior. E envolveu-se porque o seu secretário-geral desafiou toda a gente dentro da UGT para nós nos envolvermos nesta causa. Envolvermos nas causas do interior tem a ver com a empregabilidade, tem a ver com investimento, tem a ver com a criação de postos de trabalho, tem a ver com a riqueza do país, tem a ver com a economia local e a economia nacional, tem a ver com prevenção, com segurança, tem a ver com pessoas. E onde houver pessoas, a UGT tem que estar envolvida. É uma união geral de trabalhadores. Trabalhadores, não apenas os nossos sindicalizados nos nossos sindicatos, mas todas as homens e mulheres que trabalham em Portugal, que já trabalharam, que estão reformados, que são pensionistas e querem ter uma vida digna. E nós só podemos ter vida digna se soubermos valorizar o trabalho. E sem trabalho o país não se desenvolve. E o trabalho não pode ser só olhado para o litoral como uma expressão de grande concentração de populações, tem que ser olhado também para o interior como uma forma de captar investimento, de atrair empresas, de fixar gente, porque além de sermos um território de baixa densidade e de querermos encontrar caminhos para que as empresas venham para cá, para que se fixem aqui na nossa região, para que se criem postos de trabalho e para que esses postos de trabalho possam levar a trabalhadores, homens e mulheres mais jovens ou menos jovens, a fixarem-se cá também, esse é um desígnio nacional. É uma forma de combatermos também a fraca densidade, é uma forma de combatermos o envelhecimento sucedâneo das populações já ao longo das últimas décadas, é também a possibilidade de evitarmos uma natalidade no interior do país. Se nada fizermos, os nossos territórios morrem. Eu há poucos dias, na presença do Sr. Primeiro-Ministro, disse-lhe, tem sido uma política muito complicada, muito pouco esclarecedora para a generalidade do país, quando nas últimas décadas entendemos que as aldeias e vilas de Portugal de norte a sul tinham necessidade de economia de recursos. E a economia de recursos, sabem como é que começou? Nomeadamente entre alguns serviços públicos, no encerramento de escolas primárias. O meu concelho, na minha freguesia, onde eu vivo aqui a 8 km,
não tem uma escola primária, já teve 3, há 30 anos atrás. Dir-me-ão, há poucas crianças. É verdade, mas nós ajudámos a cavar o resto do fosso. É porque, havendo poucas crianças, quando encerramos essas escolas, matámos as aldeias. Matámo-las. E isso foi criminoso do ponto de vista social. Ora, hoje discutimos na Europa o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Uma das matérias que está em cima da mesa é como é que nós revitalizamos os territórios de baixa densidade em toda a Europa, nomeadamente nos países periféricos. E nós não podemos continuar a fazer de conta que é só economia, são só números, é só finanças e a parte social fica esquecida. O nosso contributo aqui para a Castanheira, para Figueiró, onde a UGT vai fazer o 1º de maio, o desafio para a UGT e para os seus milhares de filiados é virem todos para Figueiró dos Vinhos, não porque seja mais bonito ou menos bonito, é porque é preciso dinamizar a economia. Nós esta noite, para virmos para cá, enchemos os hotéis da nossa região. Vamos polvilhar os restaurantes. É ajudar a economia. E quando tivermos 5 ou 6 mil homens e mulheres deste país, no meio de maio, na véspera no jantar, virmos a outras atividades, apostarmos eventualmente na criação de um polo de Agostinho Roseta na nossa região, é para dar vida à nossa região. Se todos fizermos o mesmo que a UGT e a Confagri fazem neste momento, estou convencido, estamos todos parabéns. Agora não basta uma ação. Nós vamos fazer muitas e vamos ser teimosos, porque se não houver teimosia e obstinação neste nosso desígnio, realmente o interior do país morre. E os autarcas aqui têm a grande responsabilidade também nos ajudarem a criar estas parcerias, porque nós estamos ao serviço do país. E ao serviço do país é também vir a Castanheira de Pera. Isto é uma parte importante do país, a nossos territórios, à nossa região do interior. Eu posso ser apelidado muitas vezes na UGT fora dela, de ser um provinciano. Para mim é realmente um fator de orgulho. Bom trabalho, muito obrigado. Bom dia a todos. Penso que já foi tudo dito aqui pela senhora Presidente da Câmara e aqui por o meu caro e amigo colega aqui. Acho que já está tudo dito, eu vou ser muito breve. Antes de mais, começaria por cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura, saudar também a Sra. Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Sr. Secretário-Geral da UGT, meu caríssimo amigo, Sr. Presidente de Câmaras aqui presentes, os ilustres oradores, os seus convidados, minhas senhoras e meus senhores, Sr. Dr. Arlindo Cunha, Sr. Dr. Queria cumprimentar também aqui o Sr. Silva Pineda, o meu caríssimo amigo também Jorge Henriques, que nem eu sabia que ele pertencia aqui. Ele dizia-me que tinha uma casa em Algures, mas nunca me disse que era para cá da região. Mas, enfim, mas ainda estivemos esta semana juntos lá num colóquio, hoje encontramos-nos aqui de novo. Portanto, como disse aqui o Sr. Secretário-Geral aqui da UGT, aqui o Dr. Carlos Silva, quando o Sr. Secretário-Geral da UGT, o Dr. Carlos Silva, nos convidou para, em conjunto com a Confagri, realizarmos uma iniciativa com a finalidade de valorizar o interior martirizado em 2017 pelos incêndios e, em simultâneo, promover o investimento e o emprego, a resposta da Confagri foi, de imediato, de total disponibilidade. Não foi difícil ao UGT e à Confagri entenderem-se sobre a iniciativa, pois, sendo uma de natureza sindical e a outra de origem cooperativa e da economia, o trabalho em comum estava, à partida, completamente facilitado. A Confagri e as suas associadas, cooperativas agrícolas, caixas de crédito agrícola e outras organizações de produtores manifestaram, desde a primeira hora, a solidariedade e apoio às zonas abrangidas pelos incêndios, tendo muitas delas, quase na totalidade, alimentos para animais e até leitões para os agricultores atingidos. Temos, no dia de hoje, um programa recheado por algumas das mais altas competências do país em matérias como a agricultura, o desenvolvimento económico e regional, a par das preocupações sociais. Salientamos também a presença dos membros do Governo, dos quais
e esperamos, depois de ouvidas as populações e as autoridades locais, o discernimento e as políticas para atalhar a dramática situação existente e em que esta região se encontra. O país tem reagido solidariamente. Estamos convencidos que atualmente já há condições para se fazer um balanço das medidas tomadas, da respectiva eficácia, do que será necessário corrigir e de se tomarem novas e ajustadas iniciativas. Há necessidade de continuar com as políticas de apoio às pessoas, às empresas e às instituições, pois só assim haverá condições para o desenvolvimento económico e para a criação de emprego. É aqui que devemos concentrar as nossas prioridades, manifestar as nossas reivindicações e agir construtivamente. Na Confagre, sempre apostamos no diálogo, na crítica construtiva e na obtenção de consensos nas políticas, especialmente as públicas. Pois só assim estamos convictos de obterem respostas positivas aos graves problemas e carências existentes. Estou certo que teremos hoje aqui bons contributos e que juntos iremos conseguir. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Senhor Ministro Capolas Santos, Senhora Presidente da Câmara, muito obrigado pelo acolhimento desta iniciativa. Caro Secretário-Geral da UGT, caro Presidente da Confagre, Senhor Comendador, cumprimentar também a Presidente da UGT aqui presente, todos os representantes dos parceiros sociais, cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara e neles também todos os autarcas aqui presentes, Senhor Deputado Rui Riso, cumprimentar também todos os oradores e participantes na conferência, aqueles que se quiseram associar a esta iniciativa, e permito uma palavra muito em particular para o antigo Presidente do SES, Silva Peneda, que, aliás, abraçou também esta causa com o movimento pelo interior, que ainda recentemente apresentou, aliás, na Comissão Permanente de Concertação Social. Bom, antes de mais, saudar esta iniciativa, saudar a UGT e a Confagre por darem as mãos neste esforço para trazer a castanheira de pera esta iniciativa de hoje. Sei que não contam apenas os símbolos, mas naturalmente que a escolha do local para esta iniciativa não foi um acaso, e além da ligação profunda que sei que o Carlos Silva tem a estes territórios, há também uma dimensão simbólica e um sinal que é dado. Evidentemente que os símbolos são também para o exterior, para o país, para os outros, mais que um símbolo. Este foi um dos locais, esta região foi tão duramente atingida pelos incêndios de 2017 e, portanto, falamos mais do que de um símbolo, falamos dos locais onde aconteceu a tragédia do verão passado e, portanto, uma primeira palavra, naturalmente, para todos aqueles que foram diretamente e indiretamente afetados nestes territórios. Salientar também a tónica que me parece muitíssimo correta que a iniciativa seguiu, que foi a tentativa de colocar a questão em dois planos, que acho que são verdadeiramente os dois planos fundamentais, quando falamos da nossa capacidade para responder não apenas ao problema de curto prazo e a responder às vítimas e aos territórios afetados, mas mais do que isso, passar a uma resposta estrutural que, apesar de diferentes tentativas, tem estado, na verdade, adiada, ou pelo menos mitigada durante décadas, que é, por um lado, com certeza, a resposta de curto prazo, mas também uma dimensão que remete para um prazo mais longo, que é o papel do investimento e do emprego na revitalização, e é esta a palavra certa que já foi aqui usada, do chamado interior, das chamadas zonas de baixa densidade. Este é o único caminho para inverter um ciclo profundamente vicioso, que se iniciou há décadas e que não tem cessado de se aprofundar. A sociedade portuguesa, como sabemos, é uma sociedade muito desigual, sempre o foi. De muitos pontos de vista, basta pensar as questões salariais, as questões que ontem assinalámos das desigualdades entre homens e mulheres, as questões das qualificações, que provavelmente estão na raiz de muitas outras desigualdades, mas, na verdade, nós não vivemos apenas num país com desigualdades que vêm das nossas características tradicionais, algumas delas são também o resultado do processo de modernização e desenvolvimento que vivemos, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. E uma dessas dimensões, talvez a mais grave e a mais transversal ao país,
foi o fosso que se foi aprofundando entre as nossas cidades e, em particular, as grandes cidades do litoral e o chamado mundo rural. Como digo, essas desigualdades sempre terão existido, mas aprofundaram-se de uma maneira, eu diria, gritante e vertiginosa nas últimas décadas, desequilibrando profundamente o nosso território. Nós, de facto, condicionámos profundamente a nossa estrutura territorial e todo o sistema económico e social das empresas, das pessoas, dos movimentos humanos que construímos sobre esse território. Quando nós pensamos no Portugal que temos, ele é, em larga medida, resultado de processos muito intensos e muito rápidos de transformação, de urbanização, de litoralização, de terceirização da economia, em particular nas grandes cidades, de muita emigração, quer para as cidades, quer para o exterior do país, e, portanto, com estes profundos movimentos de transformação geográfica e também de movimentos migratórios, criámos gravíssimos problemas de povoamento e de ordenamento do país. Criámos-los, de resto, também nas grandes cidades, mas criámos um problema ainda mais grave, eu diria, no interior, de modo inverso, pelo despovoamento, pelo abandono de largas faixas do território, pelo envelhecimento extremo de muitas regiões do país, com consequências que foram aqui referidas ainda há pouco pelo Carlos Silva. Tudo isto tem consequências aos mais diversos níveis. Não falamos apenas de um caminho e de um resultado, falamos também das condições que temos hoje para olhar o futuro de modo equilibrado e para o país como um todo. Perdemos massa crítica, perdemos fatores de atratividade do território, perdemos capital de investimento em largas faixas do nosso país e criamos desigualdades territoriais que se traduzem na desertificação de muitas regiões, no enfraquecimento e na erosão de muitas infraestruturas que deveriam existir e que deveriam estar mais consolidadas. Temos seguramente de transportes, por exemplo, de redes viárias, mas falta-nos um conjunto hoje de outras infraestruturas a outros níveis. Temos uma dualidade cada vez maior entre os centros urbanos e os centros rurais. Temos uma acentuada polarização e desigualdade do território que não é boa, provavelmente, para ninguém, nem para as grandes cidades que vivem uma intensa pressão urbana, turística, económica e outras partes do território que estão hoje profundamente descapitalizadas, com grave prejuízo para as pessoas que ainda vivem nesses territórios e para aquelas que eventualmente gostariam de se fixar e de ter oportunidades que não encontram fora das grandes cidades. Estes são traços que convocam cada vez mais uma intervenção pública muito atenta às assimetrias regionais do país, em particular para os territórios de baixa densidade. Sem políticas públicas direcionadas para estes territórios e para resolver estas graves assimetrias no interesse do país no seu conjunto, não conseguiremos, de facto, fazer face de modo estrutural a estas dificuldades. Uma das consequências destes processos que descrevi é que o próprio capital instalado, a própria massa crítica, as próprias dinâmicas de mercado em territórios que não têm um povoamento tão denso, obviamente ficaram debilitadas e, portanto, neste ciclo vicioso de desertificação, desinvestimento, escassez de oportunidade, níveis de atratividade que são baixos, tem que ser resolvido e tem que ser resolvido no conjunto e com uma intervenção estrutural. E, portanto, sem políticas públicas orientadas para estas questões, não conseguiremos reaproximar boa parte do país daquele que é o padrão médio nacional. Mas o padrão médio nacional, as médias, como sabemos, enganam. Porque como temos muitas desigualdades, as desigualdades existentes entre as grandes áreas metropolitanas e mais dinâmicas e outras regiões são, de facto, muito, muito grandes. E este ciclo vicioso só se perpetuará se não agirmos em várias das variáveis que temos em presença. E, portanto, não estamos a pensar apenas nas dinâmicas territoriais, como as infraestruturas ou os transportes. Há um conjunto de áreas de política pública que devem ser convocadas e, mais uma vez, a UGT e a Confagre estiveram bem ao convidar, ao ter presentes vários ministros de áreas muito diferentes da intervenção governamental, e o mínimo que o Governo poderia fazer hoje era corresponder também a esse convite e a esse repto e estar aqui presente para partilhar convosco algumas das dimensões estratégicas da intervenção. Temos, portanto, um duplo desafio, um desafio urgente de dar a resposta de curto prazo aos territórios mais afetados e às consequências mais imediatas e mais dramáticas de fenómenos trágicos que sucederam durante o ano passado, mas temos também uma resposta estrutural que passa por lançar uma nova dinâmica que alavanque a reconfiguração estrutural do modo como potenciamos uma parte tão grande do nosso território. E a dimensão estrutural, não nos enganemos, creio que já foi aqui referido, e nos debates que temos tido, e seguramente os agentes locais têm bem essa percepção, temos de facto um problema, desde logo demográfico, com uma expressão brutal e com
com imenso trabalho pela frente. Não direi que o interior e as zonas de baixa densidade foram esquecidas das últimas décadas, mas seguramente que o volume de recursos e de políticas que foram colocados ao serviço de travar uma tendência estrutural que se foi agravando não foram suficientes, como se vê pelos resultados que temos hoje em dia. Temos um problema muito complexo, como são complexas todas as equações que dependem de variáveis ao mesmo tempo tão diferentes, mas interligadas, mas é também por isso que estas iniciativas e que este momento que vivemos no rescaldo, se me permitem a expressão talvez um pouco infeliz, no rescaldo dos incêndios que percorreram boa parte do nosso território, este é um momento muito importante para que, com a atenção da opinião pública, com a mobilização de todos os agentes e, naturalmente, do próprio poder político, possamos relançar o trabalho para equilibrar o nosso território e conseguir, a partir de diferentes setores das políticas públicas, ultrapassar os bloqueios territoriais e cruzar com a resposta de curto prazo uma dimensão de reflexão estratégica para o futuro. Brevíssimas palavras sobre a resposta de curto prazo. Estou seguro, aliás, que o Sr. Ministro da Agricultura falará também sobre algumas dimensões que têm a ver com questões que falará muito melhor do que eu, seguramente. Apenas algumas palavras sobre a dinâmica de intervenção que procuramos construir na área da segurança social e do emprego. Uma resposta, como refiro, de curto prazo, que não resolve o problema estrutural, mas que marca uma presença num momento difícil, que era muito importante ter, e que procura também impedir que se agravem os problemas que aconteceram. Nós conseguimos, apesar de tudo, e evidentemente quero aqui fazer um parênteses, toda a resposta que possamos dar a uma tragédia desta dimensão é sempre uma resposta insuficiente, por definição, porque nenhuma resposta de política pública pode ombrear com a dimensão da tragédia humana e social e económica também que aqui vivemos, mas ainda assim o facto de termos conseguido pôr no terreno equipas da Segurança Social, com milhares de atendimentos, com uma enorme proximidade, com carrinhas móveis, aliás, em articulação com o Ministério da Agricultura e com outros ministérios, é muito importante para marcar a presença no território. Creio que isso tem sido sentido, ou pelo menos temos trabalhado para que assim seja. Do lado do emprego, temos também conseguido, e felizmente que tem havido uma resposta positiva dos agentes económicos e locais também, com um fortíssimo envolvimento dos autarcas. Nós conseguimos, através do IFP, que aproveito aliás para saudar pelo trabalho que tem tido no terreno, conseguimos apoiar quase 2.000 postos de trabalho de empresas que não tinham condições para elaborar e que, com este apoio ao longo dos últimos meses, conseguiram manter o pagamento dos salários às pessoas. Foram aprovados cerca de 8 milhões de euros de apoios. É um valor muito significativo em territórios de baixa densidade, já para não falar das respostas de encaminhamento de pessoas para ações de formação profissional e medidas ativas de emprego. São vários milhares de pessoas, o que em muitos territórios fará a sua diferença. Como digo, são medidas de curto prazo, mas que não deixam de ter importância para não permitir que no seguimento desta tragédia se agravem os problemas que já temos. Poderia ser mais detalhado nestes números, creio que não é esse hoje, nesta sessão de abertura, o momento para o fazer, mas dizer que está a haver este trabalho, que está a haver também este trabalho do lado da habitação, da procura de tentar responder aos problemas mais graves que foram criados. Mas, como referi, esta ação de curto prazo não chega, é fundamental lançar ações de longo prazo e creio que é preciso que todos interiorizemos, enquanto atores da política pública, que as questões do território e da baixa densidade têm que percorrer transversalmente todas as esferas das políticas públicas. Na área do emprego é seguramente isso que está a acontecer, já estava a acontecer, aliás, antes do verão de 2017, mas agora tornou-se uma dimensão ainda mais central na política. Nas políticas ativas de emprego, a questão da localização dos territórios e dos apoios é hoje uma dimensão muito importante dos critérios de atribuição. Mais de um quarto dos apoios concedidos já são concedidos a territórios de baixa densidade, acima daquela que seria a representatividade em termos de procura normal destes apoios, mas queremos aprofundar esta dimensão e que estamos naturalmente atentos aos modos como podemos fazê-lo em articulação com diferentes entidades. Temos também sistemas de incentivo à criação de emprego e a projetos de investimento, nos quais estão previstos passar para o terreno várias centenas de milhões de euros, que vão percorrer todo o país em articulação com as estratégias locais de desenvolvimento. É algo que, obviamente, com o apoio dos fundos comunitários, que são aqui muito importantes, é algo que tem que ser aprofundado e é uma dinâmica que tem que ser aprofundada em articulação com as CCDRs e com os POs regionais, que são os atores fundamentais destas políticas. E, portanto, estes são meios importantes que queremos convocar e que queremos articular melhor com outras áreas de política pública. Naturalmente que, como refiro, o emprego não existe sozinho, existe em articulação
com o investimento, com a dinâmica industrial, com a dinâmica, com a dinâmica do setor agrícola, com investimentos na área do território e do ambiente. Estamos a falar de uma política pública que beneficia em muito, em ciclo virtuoso, de outras áreas de política, tal como, aliás, é também fortemente prejudicada em ciclo vicioso, quando outras peças não estão no seu devido lugar. Mas é este o trabalho que estamos a fazer para conseguir combater esta desigualdade que se reflete depois no conjunto de todos os outros domínios. Eu terminaria apenas dizendo que o empenhamento do Governo é total, aliás, não poderia ser de outro modo, e temos encontrado, felizmente, uma parceria muitíssimo importante em diferentes agentes da sociedade portuguesa. A UGT e a Confagri deram hoje aqui um excelente exemplo, e aliás a promessa também de uma teimosia e de um empenhamento continuado nestas questões, mas temos trabalhado quer com os parceiros sociais, quer com as câmaras municipais, quer com as CCDRs, quer com as associações setoriais e regionais, ao nível também dos parceiros, quer empresariais, quer sindicais, e acredito que nesta conjugação de esforços, desde logo para ter ideias e para ter projetos inovadores que nos ajudem a concretizar este domínio, mas também para implementar as políticas e para implementar projetos que possam localmente fazer a diferença, é algo em que estamos a trabalhar e é algo que estamos a conseguir fazer nesta parceria muito alargada. Ter uma capacidade de resposta rápida é fundamental. Trouxe aqui alguns elementos que exemplificam o trabalho que estamos a fazer em termos de agilidade e em termos de presença no terreno num momento particularmente difícil, mas perante a dimensão das tragédias e também do fosso que acumulámos ao longo de décadas, sabemos que esta resposta rápida e ágil é essencial, mas não é suficiente. E por isso, aquilo que estamos a fazer é, de olhos postos no futuro, com uma dimensão estratégica que tem que ser cada vez maior, mobilizar todos os atores e mobilizar também os recursos que possam ser mobilizados para estas políticas. O que deixo aqui, em nome também do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, e em particular do Sr. Ministro, que não pôde hoje estar aqui presente, mas estou eu também representando, é que estamos com toda a determinação neste processo, porque é um processo que acreditamos que não beneficia apenas estes territórios, beneficia o país no seu todo, e deixa-me que o diga, é um esforço que será sempre da mais elementar justiça. Muito obrigado a todos e a todas, e um bom trabalho ao longo do dia de hoje. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Sr. Secretário-Geral da UGT, Sr. Presidente da Confagri, caro colega de Governo, Secretário de Estado do Emprego, Sra. Presidente da UGT, caro Dr. Professor Arlindo Cunha, Dr. Silva Peneda, Sr. Presidente da Unidade de Valorização do Interior, Sr. Secretário-Geral da Confagri, Sra. Diretora Regional da Agricultura, Sr. Presidente da Federação das Associações de Suinicultores Portugueses, Sr. Presidente da Federação das Indústrias Agroalimentares e ilustre castanheirense. Enfim, fiz questão de referir todas estas personalidades, porque elas, a Sra. Secretária-Geral Adjunta da Confagri, mas para referir, de facto, a importância simbólica que estas presenças têm ao participarem nesta iniciativa, que eu agradeço ao Secretário-Geral da UGT e à Confagri, porque é um tema de uma grande atualidade e de uma grande oportunidade. O tema que foi escolhido, valorizar o interior, promover o investimento e o emprego. Portanto, diz tudo. Não é? O nosso problema é como inverter a situação que, enfim, alguns descobriram depois dos incêndios, mas que era uma situação que se vinha agravando desde os anos 50. E as pessoas não saíram do país por acaso. Saíram porque foram obrigadas a sair, porque não tinham condições de vida, nem de rendimento, nem de qualidade de vida, e foram obrigadas de uma forma, muitos deles, extremamente penosa, uns para o litoral e mantendo uma ligação regular às suas terras, outros para a Europa, outros até para outros continentes e outros até perderam definitivamente o vínculo às suas terras. Portanto, digamos assim, a conhecemos. O problema é como lá. E essa é uma das razões por que estamos aqui. Porque é evidente que não há uma solução, existirão uma mescla de soluções que é necessário implementar e é necessário que haja uma vontade política continuada para o fazer.
E, portanto, eu iria tentar procurar, da parte da agricultura, o que é que eu acho que estamos a fazer e o que é que eu acho que poderemos fazer no futuro, sublinhando desde já uma verdade inquestionável. É que não haja a ilusão de ninguém que será a agricultura que vai resolver o problema. Não é? Porque muitas vezes olha-se para o interior, no agricultor é o território, no território a agricultura, portanto logo a agricultura é a chave de todos os problemas. A agricultura não será a chave de todos os problemas, mas a agricultura pode dar um importante e decisivo contributo, e se não fosse a agricultura, eu pergunto quem é que estaria cá neste momento. Portanto, a agricultura está a dar um importante contributo e, naturalmente, que espera ter condições para aumentar esse contributo. Eu gostaria, no entanto, antes de tecer algumas considerações sobre este tema, de, por um lado, deixar uma palavra de solidariedade para toda esta região, todos aqueles que foram vítimas de uma tragédia que não se apagará da nossa memória durante muito tempo, segura e infelizmente, e dizer-vos que, no caso da agricultura, nós estamos orgulhosos com a resposta que demos. Referindo ou sublinhando aquilo que o Sr. Secretário de Estado do Emprego disse, não há apoio, não há ajuda que minimize, que suavize ou ilumine a dor sofrida e o prejuízo causado. Nunca serão reparados. Mas, de qualquer modo, gostava de dizer que, no caso da agricultura, correspondeu a um esforço de mobilização muito grande. Está aqui a Sra. Diretora Regional da Agricultura, a que eu, em nome dela, já tive a oportunidade de fazer várias vezes, agradeço o empenho e a dedicação dos funcionários, que, de uma forma totalmente dedicada, com prejuízo das famílias, se empenharam na resolução deste e dos problemas que, infelizmente, vieram depois, porque é bom lembrar que nós, depois de Pedrógão, tivemos um julho, um agosto e um setembro terrível e voltámos a ter em outubro 10 Pedrógãos, para que tenham a noção da dimensão da tragédia, pelo menos do ponto de vista da agricultura. O que se passou em 15 de outubro foi 10 vezes mais do que aquilo que se passou aqui. Nós mobilizámos um conjunto de apoios que, uma boa notícia que tenho para dar, que uma boa parte encerramos ontem. Ou seja, ontem começaram a ser depositados nas contas dos mais de 20 mil agricultores os 25% das ajudas que faltava pagar, uma vez que pagámos 75% no final do ano, fizemos os controlos e, portanto, ontem iniciaram-se, já estão nas contas bancárias das pessoas, e aqueles, e que ainda por cima, infelizmente, são muitos, que não têm conta bancária, receberão durante esta semana em Val de Correio, e encerraremos, digamos, os pagamentos a estes cerca de 24 mil agricultores, dos quais, enfim, já estava resolvida há mais tempo essa situação, mas que, no caso de Pedrógão, foram 2.641. Portanto, 2.641 agricultores foram vitimados aqui, para um total de 24.048. Portanto, cerca de quase 10 vezes mais. O que significou um esforço financeiro na ordem, sem precedentes, mas no caso da agricultura, só nos apoios a estes prejuízos, totalizou 88 milhões de euros, dos quais 5 milhões não são dinheiro da agricultura, são dinheiro das doações, através do programa Revita, que foi aplicado aqui em Pedrógão, cerca de 4 milhões de euros vieram desse fundo para pagar aos agricultores, e vieram também, e também queria agradecer aqui ao Sr. Secretário de Estado, porque uma parte dos pagamentos mais pequenos, para 1.265 agricultores aqui em Pedrógão e para 6.400 no resto do país, um contributo da Segurança Social de outros 4,7 milhões de euros. Portanto, a diferença foram contributos do Ministério da Agricultura e uma pequena parte, de cerca de 14 milhões, de fundos comunitários. Portanto, com o encerramento deste processo osso, ficam apenas a pagamento os prejuízos de maior dimensão, que serão pagos contra a apresentação dos comprovativos, e que serão ajudas que beneficiarão todos os casos, felizmente poucos, comparativo com esta dimensão, cerca de 900 em todo o país e apenas 16 aqui em Pedrógão, para os apoios que vão até aos prejuízos, até aos 800 mil euros, e, portanto, serão, como as regras estabelecem, as pessoas serão compensadas depois de comprovarem que os equipamentos, as construções, portanto, têm sido reparadas. Portanto, felizmente é um
um período que fica encerrado e temos agora de nos perspectivar para o futuro. E é o futuro que nos interessa e o futuro já começou. O futuro começou no dia a seguir aos incêndios e é nesse sentido que estamos a mobilizar para, e agora centrando-nos especificamente nesta região, o Governo avançou, está aqui o Sr. Presidente da Unidade de Missão, estou convencido hoje, durante o dia, portanto, escalpelizará melhor este programa, mas o Governo decidiu fazer um programa para os 19 municípios, enfim, que designou como o Pinhal Interior, que irá conter cerca de 55 medidas, 22 das quais têm a ver com a agricultura e com o Ministério da Agricultura, e através dos quais iremos mobilizar dinheiros nacionais e comunitários, uma ajuda que estimamos em cerca de 30 milhões de euros para um conjunto de investimento que será sensivelmente o dobro. Portanto, trata-se de 22 medidas que têm a ver com deixa-me ver aqui, onde é que eu tinha aqui essa pequena nota. Ora, tem a ver deixa-me ver aqui. Portanto, não tenho aqui, de facto, a explicitação das medidas, mas sei que é nessa ordem de grandeza. Gostaria de dizer-vos ainda que, para além destas medidas, que irão estar contidas neste programa, que terá execução até 2022. É a meta que está perspectivada e através das quais iremos abrir um conjunto de concursos específicos para esta zona. Concursos para investimento nas explorações agrícolas, portanto, que não irão concorrer com os outros do país, mas irão apenas ser abertos para os agricultores destas zonas, para investimento na agroindústria, para investimentos, e sobre essa questão queria chamar a atenção que irei promover dentro de poucos dias no meu Ministério, porque sei que tem havido problemas quanto à localização de alguns aviários e que tem a ver com a localização dos terrenos e que é necessário, portanto, articular com as câmaras, porque obviamente que a instalação tem de respeitar as normas legais de ocupação do território e, portanto, terão de ser encontradas alternativas, porque algumas das localizações propostas conflituam com zonas de perigo relativamente à proximidade da floresta, mas é um assunto que temos de responder porque há uma intenção de investimento grande de uma grande empresa nacional, que é uma maior empresa ibérica neste momento e que quer investir nesta região. Portanto, para além da abertura específica desses concursos no domínio da floresta e no domínio da agricultura e na alocação destes recursos a esta zona específica, nós estamos, obviamente, empenhados em concretizar nesta região de uma forma muito especial a reforma da floresta. E sobre esta questão, permitem-me apenas 3 ou 4 minutinhos. Nós inscrevemos, quando digo nós, o Governo, inscrevemos no nosso programa a realização de uma reforma da floresta de longo prazo. Porque constatamos que este era um problema estrutural do país. Durante os anos precedentes, os sucessivos governos concederam uma grande prioridade à agricultura e os resultados são muito positivos. A agricultura é hoje um setor muito dinâmico, é um setor que, mesmo com a seca do ano passado, cresceu a 7%, é um setor que aumentou as exportações em 11%, é um setor que tem uma grande dinâmica empresarial. Nós, neste momento, temos intenções de investimento que, em 3 anos de execução do Programa de Desenvolvimento Rural, ultrapassam todas as intenções de investimento dos 7 anos precedentes. Portanto, é um setor que, apesar das dificuldades, está a avançar bem, beneficiou de um grande apoio infraestrutural, em caminhos, eletrificações, centrais fruteiras, adegas, lagares, equipamentos, regadios, fez um grande investimento e que está a ser continuado, mas a floresta foi ficando um pouco para trás. E nós consideramos que tinha chegado a hora da floresta. E iniciámos essa reforma. Pela primeira vez, creio, fizeram-se 2 conselhos de ministros dedicados exclusivamente ao tema. O primeiro em outubro do ano passado e o segundo no dia 21 de março, foi o dia da floresta de 2016. Foram aprovados 5 ou 6 diplomas, outros tantos foram enviados para a Assembleia da República e, entretanto, fomos surpreendidos pela tragédia de Pedrógão. E, a partir desse momento, toda a gente desvalorizou este trabalho que tinha a ser feito, até insinuando
que estavam agora a tratar da floresta porque tinha acontecido esta desgraça. O trabalho vinha feito, como os factos facilmente o comprovam. E em que é que consiste esta reforma da floresta e como é que pensamos que ela pode ter, mesmo no curto prazo, uma expressão concreta nesta região? Nós identificamos os problemas da floresta e procuramos as respostas correspondentes. E quais são os 2 ou 3 magnos problemas da nossa floresta? Tem a ver com a ausência de ordenamento, com a ausência de gestão. E porquê é que não há ordenamento e porquê é que não há gestão? Bem, a gestão, não há gestão porque a propriedade é uma micropropriedade pulverizada. Não é? Dizem-me que nestes 7 concelhos onde está a ser realizado o cadastro, existem 600 mil prédios rústicos. Não é? Portanto, o que quer dizer que há prédios rústicos do tamanho, não digo desta sala, do tamanho deste palco. Ora, é impossível gerir floresta, fazer projetos florestais com uma tal dimensão. E, portanto, temos de dar resposta a este problema. E qual é a resposta que encontramos para esse problema? Criámos na legislação, na nova legislação, um diploma que trata das entidades de gestão florestal. O que é uma entidade de gestão florestal? É uma empresa? É uma cooperativa? É uma fundação? É aquilo que é uma associação? É aquilo que se entender, desde que agrupe propriedades sem pôr em causa o direito à propriedade que cada um tem face a ela. A criação dessas entidades de gestão florestal levam a que quem obtiver esse reconhecimento passa a beneficiar de um generoso sistema de incentivos fiscais, em sede de IRS, em sede de IRC, beneficiando aqueles que cedem ou que arrendam essas propriedades, beneficiando aqueles que as adquirem. Portanto, durante um período haverá uma generosidade fiscal para quem constitui estas entidades, desde que elas cumpram um requisito. É que metade da sua área tem de ter pelo menos 5 hectares. O que quer dizer que é necessário, mesmo que haja uma empresa florestal com dimensão, ela terá de, pelo menos a metade, ter parcelas pequenas. E como é que tem essas parcelas pequenas? Preferencialmente arrendando-as. E ao arrendá-las, permite atribuir um rendimento a pessoas que têm 70 e 80 anos e que jamais colherão o fruto de uma plantação que venham a fazer agora, e ao mesmo tempo garantir a escala para que uma empresa possa ser rentável. E se tivermos a propriedades geridas com esta dimensão, haverá limpeza e haverá ordenamento. Porque, entretanto, adotámos outro pacote legislativo para o ordenamento florestal. E o que é que diz, basicamente? Diz que o Estado elaborará 7 programas regionais de ordenamento florestal. Isto é, definirá 7 regiões: Norte Litoral, Norte Interior, Centro Litoral, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo, Algarve. As regiões. E elaborará estes programas onde definem as macro-regras a que devem obedecer os planos diretores municipais. Estes planos estarão concluídos até ao mês de junho. Já foram lançados, tinham sido lançados antes dos acontecimentos de Pedrógão, porque trata-se de concursos públicos, foram atribuídos a consórcios, onde estão as universidades, estão empresas a executá-los, tem um período de execução longo, vai para, talvez, de 1 ano, e estaremos em condições, há 2 já mais adiantados, já estão até em discussão pública, enfim, todos ficarão concluídos até junho. A partir do momento em que estejam concluídos os planos regionais diretores municipais, as câmaras municipais serão obrigadas a integrar nos seus planos diretores municipais a componente florestal, como têm hoje as regras do urbanismo. A partir desse momento, e as câmaras, de acordo com a lei, são obrigadas a incorporar a componente florestal nos seus PDMs até 2020. Mas podem fazer já a partir de julho de 2018. Mas a lei obriga, porque já há uma lei que está em vigor que obriga todas as câmaras a fazerem a revisão dos seus PDMs até 2020. E, portanto, entendeu-se que não fazia sentido obrigar as câmaras até 2020 a reverem para as outras coisas e depois fazerem uma revisão antes ou depois da floresta. Portanto, todas as câmaras que quiserem. E, portanto, não venham dizer depois que estão à espera de 2020. Não, 2020 é a data limite e podem fazê-lo imediatamente após a aprovação dos planos regionais.
Quer dizer que, a partir desse momento, uma plantação, uma replantação, a sua localização, as faixas de proteção, tudo aquilo que são as normas florestais, passam a ser da responsabilidade das câmaras municipais, como são hoje a responsabilidade para construir um bairro, para construir uma fábrica ou uma zona industrial. E, portanto, passaremos progressivamente a ter um país florestalmente ordenado. Mas, para isso, para que se constituam empresas, para que as empresas comprem e vendam património florestal para ganharem dimensão, é preciso uma coisa fundamental. Porque quem compra ou quem arrenda alguma coisa. E se essa alguma coisa é um património, esse património tem de saber quais são os seus limites. Ninguém vai arrendar um património de um património que não sabe onde é que começa e onde é que acaba. Onde apenas tem o registro, não tem o cadastro feito. E foi por isso que avançámos com outro diploma da reforma da floresta, que é fazer aquilo que, em 800 anos de história, nunca tinha sido feito em Portugal, que é o cadastro da propriedade rústica a norte do Tejo. O Governo apresentou à Assembleia da República uma proposta para que isso acontecesse através de um processo simplificado a concretizar em 2 anos e meio. A Assembleia da República entendeu que não, que deveríamos fazer uma apenas em 10 municípios e que, ao fim, devíamos avaliar essa experiência e ver então se avança para o resto do país. Respeito à Assembleia da República, todas as decisões, mas é pena, porque poderíamos neste momento estar a avançar como estamos a fazer aqui em todo o país. Mas é importante que o que está a ser feito aqui dê bons resultados, porque se der maus resultados, vão-nos dizer que não adianta e voltamos outra vez a continuar sem cadastro. E sem cadastro impede a limpeza das propriedades, porque agora quando as câmaras tiverem que notificar os proprietários para limpar, muitos não serão notificáveis porque os municípios não sabem onde é que são, nem quem é que são os proprietários, nem onde começa e nem onde acaba a sua propriedade. Portanto, a questão do cadastro é uma questão fundamental. Portanto, é uma questão que está no seio do Governo a ser orientada e conduzida pelo Ministério da Justiça, porque esta reforma implica vários ministérios. Portanto, o cadastro é do Ministério da Justiça, não é do Ministério da Agricultura, o ordenamento é do Ministério do Ambiente, que é quem tem competências do ambiente, não é do Ministério da Agricultura, e portanto há uma sucessiva, os incentivos fiscais, é da competência do Ministério das Finanças, não é do Ministério da Agricultura. Portanto, o Ministério da Agricultura é uma parte deste processo que é completamente transversal ao Governo. Outra das questões que introduzimos na legislação da reforma da floresta foi a questão do eucalipto. Foi a única questão controversa, porque eu ouvi muita gente dizer mal da reforma. Aliás, quase toda a gente disse mal da reforma. Só que eu nunca ouvi um argumento que justificasse essas posições. Porque quem diz mal de uma coisa, o mínimo que se exija, em que é que está de desacordo? Está de desacordo com o cadastro? Está em desacordo com que a floresta seja gerida? Está em desacordo com que haja ordenamento florestal? Não. Não ouvi nenhuma crítica fundamentada a nenhum de 99,9% dos aspectos. Abriu-se uma grande controvérsia num aspecto, o eucalipto. E transformou-se esta reforma como se fosse a questão do eucalipto. E o que é que nós dissemos relativamente ao eucalipto? Dissemos que, alto, a área de eucalipto que temos chega. E, portanto, não é possível plantar mais eucaliptos em Portugal a partir de agora. A única coisa que será possível é transferir eucaliptos. Porque há muitos eucaliptos. Porque eucalipto é uma indústria muito importante. É uma indústria que representa uma percentagem muito importante das nossas exportações, cria muitos postos de trabalho, mantém muitos postos de trabalho, somos muito competitivos e garante um rendimento que é difícil, para o qual é difícil ter alternativas. Agora, queremos um eucaliptal domesticado, um eucaliptal ordenado. Portanto, porque se for possível ordená-lo, compartimentá-lo, manter limpo, é uma floresta como outra qualquer. E, portanto, gerou-se esta grande controvérsia, uns acusando-nos de ser contra o eucalipto, matar as nossas exportações e destruir o emprego, e outros dizendo-nos que éramos os super defensores do eucalipto. Bem, o que é que acabou, depois da discussão na Assembleia da República, o que é que ficou decidido? Ficou decidido que se mantém o eucalipto na sua área atual, que se poderão transferir áreas. A proposta do Governo era que cada hectare que se transferir de um lado plantasse um hectare do outro. A decisão parlamentar acabou por ser, por cada hectare
transferido de um lado, apenas pode plantar meio hectare do outro lado e haverá um período de alguns anos que para 1 hectare 0,9, no ano seguinte 0,8, até que estabiliza em 5 anos 1 hectare para meio hectare. Foram ainda criados outros diplomas, não vou agora aqui, peço desculpa, isto é uma sessão de abertura, portanto não estou aqui a fazer a cobrança de dar este esclarecimento. Outra questão não menos importante foi a criação de centrais de biomassa. Portanto, nós vamos criar e financiar, é uma questão que também não é do Ministério da Agricultura, é da responsabilidade do Ministério da Economia, tutela as questões da energia. Iremos, portanto, criar centrais de biomassa. O único problema que impediu o seu arranque, tem havido uma discussão com a União Europeia, porque a União Europeia tem questionado a possibilidade do financiamento público para que elas sejam viáveis. Aliás, ainda hoje veio uma notícia na imprensa, mas é um assunto que está em vias de resolução, e o objetivo é criar pequenas centrais de biomassa distribuídas pelo território para que todo o material das limpezas possa ser transformado em biomassa ou até, quem sabe, em biocombustíveis, porque, como sabem, em Oliveira do Hospital existe aquela excelente experiência científica que é transformar, fazer energia da biomassa e, como subproduto, obter biocombustíveis, o biofuel. Portanto, meus caros amigos, e sobre esta matéria ainda, só para vos dizer duas coisas. Infelizmente, dos 12 pacotes, dos 12 diplomas que apresentámos à Assembleia da República para a reforma florestal, houve apenas um que foi reprovado, que era aquele que constituía um banco de terras. E o que é que visava esse banco de terras? Esse banco de terras visava criar um instrumento para onde fosse o património que não fosse possível identificar. Isto é, quando o cadastro estiver aqui concluído, haverá património que ficará por identificar porque não se sabe quem é o dono. E nós estimamos, por algumas experiências de cadastro já realizadas, que talvez 20% ou mais do património não terá dono. Porque há muitas famílias que desapareceram há muitos anos, portanto, há património que não se conhece a quem pertence. O objetivo era que, uma vez feito o cadastro, fica a saber-se o que é que sobra. E o que sobra era integrado num banco de terras que o Estado mantinha durante 15 anos, que é o período do uso capião. Se durante 15 anos ninguém o reclamasse, o Estado passava a ser definitivamente o dono e, durante esse período, entregava-os para exploração às entidades de gestão florestal, através de um contrato de arrendamento. Obviamente, se o dono aparecesse, o dono substituía-se ao Estado na continuação desse contrato de arrendamento. Este diploma não passou. Teremos que encontrar outra forma para gerir este património a partir do momento em que ele esteja identificado, mas ele só estará identificado quando o cadastro estiver concluído, como o cadastro aqui só está daqui por um ano, é preciso estiver, porque apesar de tudo, a informação que tenho é que nos primeiros 3 meses, ou nos 3 meses e tal que vai, estão registados 45 mil prédios. Portanto, 45 mil, se nós fizermos o dobro, o triplo, teremos 100 mil prédios dos 600 mil que aqui existem. Será que os outros 500 mil não têm dono? Veremos, quando a operação estiver concluída. Portanto, uma das interrogações é qual é a percentagem do património rústico em Portugal, a norte do Tejo, que de facto não tem dono conhecido. E é uma questão para a qual teremos que encontrar soluções. Por último, o Governo vai a muito curto prazo tomar uma decisão para acelerar a aplicação deste processo. Vamos criar uma empresa pública de gestão florestal. O objetivo é que o Estado não é para gerir o património do Estado. Esse continuará a ser gerido pelo ICNF. É uma empresa que vai ser criada para ser o motor e para dar o exemplo daquilo que queremos para a floresta. Já temos várias manifestações de interesse de vários, dirigidos ao Ministério, empresários, fundos públicos, que estão interessados em investir na floresta, mas nós, enquanto isso constitui, não constitui, que é moroso, para que o processo arranque e para que ele possa começar a ter expressão aqui nesta região, a partir do património cadastrado, vamos criar uma empresa pública que o objetivo é ir para o terreno e propor às pessoas que, pela idade, pela pequenez do que eles, estão dispostos a fazer um contrato de arrendamento com o Estado do seu património e ter uma renda permanente. Portanto, será uma empresa pública a criar a muitíssimo curto prazo e que irá ter como principal e prioritária área de trabalho a zona de Pedrógão e dos municípios envolventes. Meus caros amigos, eu tinha muitas outras coisas para vos dizer, mas sei que já falei demais, mas permitam-me só a benevolência, enfim, não sei quem está a presidir, mas para dar uma pequena
há aqui duas coisas que eu não posso deixar de dizer ainda, desculpem lá. Uma delas é muito, muito, muito importante. Ou seja, que tem a ver com os parques de madeira. Não é? Porque, como sabem, ardeu muita madeira. E ardeu, infelizmente, uma parte com madeira nobre. Madeira de pinho, com mais de 20 centímetros de diâmetro, com muito interesse para a indústria, numa área em que o país é deficitário e que agora, infelizmente, durante 2 ou 3 anos, será superavitário. Porque é necessário cortar toda essa madeira, porque, como sabem, o pinho deteriora-se muito rapidamente se não for tratado, se não for molhado, e, portanto, era necessário encontrar forma de dar resposta a este problema e de garantir um estoque para a nossa indústria que durante 2, 3, 4 anos a impeça de importar e que esta madeira não se degrade. E por isso foi negociado com o conjunto de parceiros, câmaras municipais, com organizações de produtores florestais. O Estado vai atribuir a cada produtor florestal um apoio de 3 euros por tonelada das árvores em pé que sejam entregues nos parques e que sejam entregues e que os parques não comprem a menos de 25 euros. Peço desculpa, eu disse 3, são 4 euros. Isto quer dizer o quê? Que os proprietários, para além dos 25 euros do preço da madeira em pé, terão mais 4, 29, e vamos dar mais 3 euros ou 3,5 euros aos parques, consoante ela seja regada ou não regada, desde que a madeira seja comercializada a um determinado preço. Quer dizer que o Estado vai atribuir, o Ministério da Agricultura, vai atribuir 7 euros por tonelada, 4 aos produtores, 3 aos gestores dos parques, desde que, e temos conseguido que os preços não se tenham aviltado tanto quanto era suposto, porque, como sabem, quando acontece isto, há um excesso de oferta, os preços vêm por aí abaixo, e esse movimento começou a desenhar-se. Creio que está a ser invertido. Já estão, neste momento, constituídos 26 parques, ou em constituição, 3 dos quais, aqui em Oleiros, Figueiró e Arganil. É a informação que tenho, não sei qual é o que faço, mas e, portanto, é muito importante que esta resposta seja dada. E, por último, só uma referência à senhora Presidente de Câmara sobre a questão da limpeza das matas. Tem havido uma grande controvérsia. A controvérsia, não limpavam nada, agora limpam tudo. De antes não havia limpeza, agora a limpeza há mais. Ou seja, eu acho que essa é a discussão que não devemos travar. Não é? Todos temos a noção que é preciso limpar, e limpar o mais possível, e limpar com bom senso. Não é? Comecei a dizer aqui que agora as pessoas sabem que é preciso limpar as voltas da casa e que desataram a cortar tudo à volta da casa. Não houve árvores de fruto, não houve castanheiro, não houve sobreiro que tivesse sobrevivido. Bem, eu a todas essas pessoas pedi que me indicassem um sítio para eu ir lá ver. Até agora, ainda ninguém me indicou um sítio onde essa razia tivesse acontecido. E essa razia não aconteceu, não estou convencido que nem acontecerá, porque as pessoas não são estúpidas. Porque às vezes, eu penso que há, e lá estamos quando falamos do urbano e do rural, eu vejo às vezes de uma certa comunicação social e dá um certo tipo de comentário, a convicção de que as pessoas que vivem no campo e no mundo rural são menos inteligentes do que as outras. As pessoas têm muito bom senso. As pessoas são muito inteligentes. E, obviamente, com uma mensagem simplificada, dizer que é preciso limpar nesta área. É preciso limpar com ponderação. Obviamente, é preciso que as árvores não fiquem umas nas outras. É preciso que não haja matéria inflamável por baixo. Portanto, porque se isso não acontecer, o fogo não chegará perto das casas nem das aldeias. Mas, naturalmente, cada caso é um caso. Ninguém vai deitar abaixo uma árvore centenária. Os jardins estão excluídos. Portanto, há todo um conjunto de regras que é preciso cumprir. E, Sra. Presidente, eu tenho a noção que o que a senhora disse é verdade. Portanto, as limitações de meios são enormes. Porque eu também sou um grande proprietário florestal. Eu, enquanto Ministro da Agricultura, bem entendido. Não é? Mas o Ministério da Agricultura tem cerca de 400 mil hectares sob sua gestão. E temos que estar a fazer das tripas coração para conseguir fazer o mesmo. E estamos a fazer tudo o que é possível fazer até ao dia 31 de maio. Porque a partir daí é perigoso andar a limpar, porque há faíscas, há perigo de incêndio, etc. Estamos a fazer tudo. A senhora Presidente dir-me-á, mas vai limpar todos os centímetros quadrados? Não sei, mas vou tentar. Vou tentar. E montei uma estratégia. Qual é a estratégia? Nós definimos um conjunto de municípios onde o risco é maior. É evidente que o risco é muito maior em zonas onde não houve incêndios do que nas zonas onde, infelizmente, arderam. Não é? E, portanto, eu, obviamente, vou concentrar os esforços no risco da floresta que existe, não é?
E vamos fazer dentro, naqueles 189 municípios que são considerados de risco, naquelas 1000 e tal freguesias que são consideradas de risco, naquelas 6000 aldeias, aí vamos, onde houver património do Estado, a confinar com essas áreas, nós iremos atuar. E agora não me pergunto, mas tem dinheiro para tudo? Ouça, não tem, não sei, provavelmente não tenho. Vou gastar até ao último cêntimo do dinheiro que tiver. Não é? Tem máquinas e tem equipamentos para fazer isso tudo? Não sei, provavelmente não terei. Mas vou utilizar todas as máquinas e todos os equipamentos que conseguir arranjar. E é isso que a senhora Presidente tem de fazer. É isso que todos os senhores Presidentes têm de fazer. É isso que todos os proprietários florestais têm de fazer. Para que no dia 31 tenhamos limpo o máximo. Não é? Não venham cá com a história nessa altura, mas não limparam tudo, seus malandros. Não, certamente não. Limparemos. Cada um de nós formos capazes de limpar. Se nos pomos agora a discutir, porque não há dinheiro, porque não há máquinas, porque não há dinheiro, porque isso, então, ouça, ficamos tudo como está. E isso é que não pode acontecer. Peço imensa desculpa pelo tempo todo que demorei, mas para vos dizer que o Ministério da Agricultura, o setor agrícola, as organizações agrícolas têm um trabalho notável, e a Confagri aqui em particular, permita-me que o enalteça, porque muitos dos apoios comunitários estão disponíveis, muitas das formas de aceder a eles, muitas vezes têm uma carga burocrática. Felizmente temos organizações agrícolas no governo muito competentes, com bons quadros técnicos, e também diga-se a verdade, o Ministério da Agricultura também as ajuda um pouco para isso, mas que cumprem um papel notável e que complementam muitíssimo o trabalho do Ministério da Agricultura. Temos todos que disseminar esta informação, utilizar os instrumentos que estão disponíveis, pôr em execução o programa para o Pinhal Interior e, obviamente, fazer com outros setores, para além da agricultura, deem contributos equivalentes, porque se o fizerem, tenho a certeza que inverteremos a situação que o país conhece há mais de 50 anos. Muito obrigado.